Quer aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento perfeitinho e quer saber também o que pode e o que não pode fazer nesse parágrafo? Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho hoje. Oi gente, tudo bem? A gente na aula de hoje vai conversar sobre o desenvolvimento mais uma vez. A gente já falou sobre ele na semana passada, então se você não viu a aula da semana passada, corre lá para ver, que ela é importante para dar continuidade aqui ao assunto. E dessa vez a gente vai falar da estrutura interna do parágrafo de desenvolvimento. Nós já vimos o objetivo geral do desenvolvimento, para que ele serve. Nós já vimos possibilidades de organização aí da estrutura geral do desenvolvimento. Hoje a gente vai olhar para como deve ser construído cada bloco, cada parágrafo do desenvolvimento, ok? Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente: cada parágrafo de desenvolvimento gira em torno de um argumento apenas, não é? De uma ideia central. Então, na estrutura interna aí do desenvolvimento, essa ideia principal, esse argumento, vai aparecer na frase que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal, ele é a frase inicial de preferência do parágrafo de desenvolvimento, que apresenta ali uma parte do que vai ser apresentado relacionado à tese, do que vai ser comprovado ali em relação à tese, ou seja, um argumento. Ok? Então, ele é uma frase declarativa, que pode ser uma afirmação ou uma negação, que apresenta essa opinião. Dica muito importante aqui, bota um alerta aí agora, né, na sua cabeça. Dica muito importante: o tópico frasal é a sua opinião. Ele não pode nem ser uma pergunta e nem ser a citação de alguém, porque citar outra pessoa não é dar a sua opinião, é dar a opinião do outro. Tá? Então, no tópico frasal, não faça perguntas e não coloque citações. Você pode usar essas estratégias em outros locais do texto, mas não nessa frase, tá? Então, apresenta uma frase aí que diga qual é a ideia principal deste parágrafo. A outra parte do parágrafo de desenvolvimento é a fundamentação. Na fundamentação, acontecem várias coisas. A gente amplia um pouco a informação que foi apresentada no tópico frasal, a gente pode apresentar exemplos, né, que comprovem a informação do tópico frasal, a gente pode apresentar explicações, a gente pode inclusive aqui apresentar citações. Então, a gente nessa fundamentação aí pode fazer diversas coisas, desde que elas sirvam para dar sustentação para a informação presente no tópico frasal, não é? Fundamentar significa isso, né? Dar fundamento, dar base. Então, eu preciso ali construir aquelas ideias que sustentam o meu tópico frasal, que sustentam o meu argumento. Vamos combinar? Isso é a parte mais importante do texto, porque isso é a argumentação de verdade, né? É nisso ali que o texto acontece de verdade e é aqui que está a maior parte da sua nota. Então, é importante ter uma preocupação grande com isso, sim, tá bom? E aí, o que a gente recomenda? Na fundamentação, faz ali entre 2 ou 4 frases, dependendo do tamanho total do seu parágrafo, dependendo também do tamanho total do seu desenvolvimento. Se você for fazer um desenvolvimento com 2 parágrafos, cada parágrafo pode ser um pouco maior. Se você for fazer um desenvolvimento com 3, aí cada parágrafo precisará ser um pouco menor. Então, você tem que ajustar esse tamanho interno aí do parágrafo, dependendo do tamanho total do desenvolvimento, ok? Vou mostrar então para vocês aí o exemplo de um parágrafo de desenvolvimento, né, padrão. Esse é um exemplo retirado das nossas redações exemplares. Se você quiser saber como ter acesso a uma de nossas redações exemplares, é só procurar lá nas redes sociais sobre os nossos planos de correção, tá bem? Em um dos nossos planos de correção, você tem acesso a uma redação exemplar por mês e esse é retirado de uma delas. Então vamos dar uma olhadinha lá para você ver como que a gente fez. O tema aí que a gente usou para o exemplo foi também um tema aqui das nossas correções, que foi a educação literária e a formação de leitores. Esse é um parágrafo de D1. D1 é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Então a gente vai observar ali a presença do tópico frasal, a presença da fundamentação e também elementos que servem para a coesão do texto, tanto entre parágrafos quanto entre frases, tá ok? Então vamos ver comigo aí o exemplo. Em primeiro plano, é preciso destacar a preocupação excessiva com uma educação tecnicista.
De fato, as políticas públicas voltadas para a educação no Brasil cada vez mais têm se voltado para a formação de alunos para o mercado de trabalho. Com isso, deixa-se de lado a valorização de disciplinas ligadas à formação humana como um todo, entre elas a literatura. As aulas de leitura, na grande maioria das instituições de ensino, priorizam apenas a decodificação de palavras e o entendimento superficial das histórias. Perde-se, assim, a oportunidade de trabalhar com aspectos mais profundos das obras e, com isso, estimular o gosto pela leitura em crianças e jovens. Então vejam, vamos destacar aí nesse parágrafo logo a primeira frase, que é o tópico frasal, né? É preciso destacar a preocupação excessiva com uma educação tecnicista. A ideia da educação tecnicista, então, é o que este parágrafo pretende defender. E aí, reparem, logo em seguida, a frase seguinte do tópico vai explicar o que é essa educação tecnicista. De fato, as políticas públicas voltadas para a educação no Brasil cada vez mais têm se voltado para a formação de alunos para o mercado de trabalho. Então, quando a gente explica aí na frase seguinte, a gente está ampliando um pouco esse tópico frasal, deixando claro o que significa essa educação tecnicista. Em seguida, a gente vai ter uma frase que traz a consequência disso. Qual é o problema? Por que eu escolhi este como um argumento dentro desse texto, da questão da formação de leitores no Brasil? Eu venho com a consequência disso. Com isso, deixa-se de lado a valorização de disciplinas ligadas à formação humana como um todo, entre elas a literatura. As aulas de leitura, na grande maioria das instituições de ensino, priorizam apenas a decodificação de palavras e o entendimento superficial de histórias. Então eu venho, logo depois, explicando a consequência desse problema, né? De a gente ter uma educação voltada para a questão tecnicista e não para valores humanos e para questões mais amplas. A gente perde aí o trabalho que poderia ser feito com a disciplina de literatura. Lembrando que a gente está especificando aí no nosso tema, né? Que é a questão da formação de leitores. Então, a fundamentação também vai fazer isso. Ela vai deixar bem claro, novamente, a relação daquele problema com o tema em questão. E nesse caso, esse parágrafo ainda encerra com uma conclusão. Nem todo parágrafo tem uma conclusão interna, todo parágrafo de desenvolvimento, né? Tem uma conclusão interna. Esse tem, e isso é uma coisa interessante para a questão da organização das ideias também. Perde-se, assim, a oportunidade de trabalhar com aspectos mais profundos das obras e, com isso, estimular o gosto pela leitura em crianças e jovens. Beleza? Reparem que nesse caso aqui eu não usei nenhuma citação, mas a gente fez observações da realidade, né? Então, as afirmações ali são mais factuais, são mais concretas e levam em conta a observação da realidade, uma percepção do que rotineiramente acontece. Além disso, observem também aí agora destacadas as marcas de coesão textual. As marcas de coesão são as coisas que vão estar em amarelo, tá? Então, observem destacadas aí essas marcas, né? A expressão em primeiro plano, que ajuda a marcar que é um parágrafo de início do desenvolvimento. Depois a gente tem o de fato, que é um conectivo que dá essa ideia de reafirmação, então mostrando que a gente vai reafirmar e ampliar a informação dada anteriormente. Depois a gente tem o com isso, que serve para dar a ideia de continuidade, de consequência. Mais à frente, o assim, que dá a ideia de conclusão, fechamento ali daquele parágrafo. Beleza? Então, espero que isso tenha te ajudado a enxergar melhor como tem que ser a estrutura interna de um parágrafo e que você pense nisso, nessa divisão de frases dentro do parágrafo de desenvolvimento e coloque em prática. Se você quiser ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Certo, por mim ou pela professora Sabrina, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e aí você entra em contato com a gente para conhecer um dos nossos planos de correção, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau! E não esquece de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com um amigo seu que está estudando, não é mesmo? Ativa as notificações aqui para você não perder nada, que a gente está com vários vídeos bons. Ficou horrível essa parte. Vou falar de novo. Tá? Que a gente vai, com certeza, te responder e... Ficou horrível também. Fazer do jeito mais simples para acabar.
E não esquece, se inscreve aí, ativa as notificações e deixa seu comentário, sua sugestão, sua pergunta aí pra gente também, que a gente gosta muito do feedback de vocês, tá bom? Desculpa.